Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Casa de Axé, boa noite. William Escolto, boa noite. Júnior, boa noite. Todos me ouvem? Pajubá, mais uma vez, muito obrigada por participar em mais uma live conosco. Vamos entrando, pessoal. Fiquem à vontade. Boa noite, William. Pajubá chegou chegando. Cheguei. Mestre Guto, nosso convidado de hoje, boa noite, seja muito bem-vindo. Alguém faz um sinal para mim se o meu som está audível. Paulinha, boa noite. Obrigada, William. Obrigada, então, Pajubá, todos escutam bem. Vamos dar mais um minutinho enquanto o pessoal vai chegando, fique à vontade. Estamos em casa, essa noite mágica que será para nossa capoeira, mais uma live de Oxeturá, Caminhos Filosóficos. Nayala, boa noite. Lubianca, boa noite. Diga aí no chat como vocês estão, de onde vocês falam, como vocês chegam nessa noite. Tá tudo ótimo então, Paulinha? Obrigada. Boa noite, mestre Guto. O áudio está bem. Obrigada, Pajubá. Obrigada, Lubi. Está tudo ótimo, então. Obrigada. Essas perguntas são clássicas, Rotep, Júnior. Essas perguntas de áudio, né, são clássicas porque a gente se empolga a falar do ambiente onde estamos, mas não sabemos como está a recepção. Então, vamos lá. Rotep, boa noite. Vamos saudar a nossa ancestralidade. Mitchell, boa noite, que nos permitiu estarmos hoje aqui, nessa noite única. Vamos pedir licença aos nossos mais velhos, que resistiram antes de nós, e deixamos a renovação e a continuidade das nossas negras verdades aos mais novos. Pajubá fala de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, questões climáticas também complicadas, né? Aqui em Porto Alegre, né, hoje fez sol, fez frio, todas as temperaturas reunidas. Então, eu sou a Tatiane. Nossa live de hoje contará com mais um integrante do nosso coletivo filosófico e antirracista, Oxeturá, que é o nosso irmão Júnior. Júnior, eu vou te mandar um convite, aí tu diz como tu tá, como é que tu chega. Boa noite, Sabrina, seja bem-vinda. Vamos ver agora. Ver se você recebe, por gentileza, aceite. Boa noite, Juninho. Vira a tela. Isso. Olá, boa noite. Rotep, irmão. Rotep, irmã, me escuta bem? Sim, eu escuto perfeitamente. Pessoal, vocês escutam o Júnior com tranquilidade? Dá um sinalzinho para nós aí, para nós sabermos se está tudo certinho. Boa noite, irmã Sabrina. Eu te escuto perfeitamente, Juninho. Tá. Bom, eu acho que se tu tá me escutando, a galera deve estar escutando também, né? Bem. Para mim tá perfeito. Para mim o áudio tá perfeito. Certo, então. Então vamos dar início. A Rafael Marques entrou. Boa noite, Rafa. Mitchell disse que está tudo ok com o som. Ok, obrigada. A Luby disse que está perfeita. Vamos dar início, então, à nossa live, né? Vamos falar sobre capoeira, cultura e resistência. A capoeira é uma arte. E ser capoeirista, apreciar a capoeira, é fazer parte de um universo ancestral da cultura africana. Respeitar a capoeira é uma das formas de preservarmos a nossa afrocultura. A capoeira, ela surge no período em que o Brasil escravizava seres humanos. E essa escravização era em nome do desenvolvimento. As pessoas negras que foram desumanamente escravizadas
se defendiam da violência física e moral como elas podiam. E uma dessas formas de defesa foi através da capoeira. Acreditamos, temos como uma negra verdade, que capoeira é sinônimo de resistência e liberdade. Para falarmos sobre o assunto de capoeira, liberdade, expressão ancestral, vamos chamar o nosso mestre Guto Juninho. Mestre Guto, eu vou lhe encaminhar o convite. O senhor aceite, por gentileza? Caso o senhor não consiga... Que honra, hein, Tati? Imagina, vou titular Noite com o mestre especial Guto. com o mestre. Boa noite, mestre. Boa noite, Tatiana. Tudo bem? Tudo, como vai? Alegria estar com vocês aqui. Boa noite, Ótimo. mestre Rotep. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço, meu querido. Tá chegando o som bem também? Fazendo a mesma pergunta que tu fez, né? Perfeito, tá Obrigado. perfeito. Mestre Guto, eu vou lhe apresentar, então. Mestre Guto, pessoal, que está nos acompanhando nesta live, é mestre de capoeira Angola, do Africanamente Capoeira Angola, é formado por Akane Capoeira Angola, está fazendo mestrado em Educação Física pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, a famosa UFRGS, é coordenador do Ponto de Cultura Africanamente, faz parte, é conselheiro estadual de cultura, membro do Colegiado de Culturas Populares do Estado do Rio Grande do Sul e do Comitê Gestor Salvaguarda da Capoeira Gaúcha. É coordenador da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura. Mestre Guto, faltou algo para lhe apresentar, caso eu tenha esquecido? Caso tenhamos esquecido? Na realidade, há uma modificação, né? Eu estava conselheiro estadual de cultura até semana passada. E aí agora acabou o mandato. Sim, acabou o mandato. E tenho atuado agora no CODENE, que é o Conselho do Desenvolvimento do Povo Negro aqui no Rio Grande do Sul, da comunidade negra. Isso, na realidade, é uma série de atuações que a gente já vem desempenhando desde que a gente se descobre quanto uma pessoa preta num país que precisa de máximo de pessoas que estejam na linha de frente para contornar, ou diminuir, ou dirimir, ou, quem sabe, né, pensando bem, acabar com o racismo. Então, a gente se transforma em múltiplos para poder estar atuando e fazendo, tentando fazer uma diferença. E devolver um pouquinho do que nos foi dado, né, pelos mais velhos, né, irmãos e irmãs que deram a vida, seja desde o tempo na capoeira, como os irmãos militantes aqui do Rio Grande do Sul que dedicaram a sua vida na luta antirracista. Verdade, mestre, verdade. Obrigada por ter nos atualizado referente à informação do CODENE. Sabe as suas palavras. Para nós é uma honra tê-lo como nosso convidado luxuosíssimo nessa noite que a ancestralidade nos permitiu. Referente à capoeira, que é uma cultura tão pertencente a nós, povo preto, e tão comumente desvalorizada ao longo da história. Por gentileza, mestre Guto, o senhor pode já começar esse nosso bate-papo nos falando, assim, para o senhor, dentro de todos os grupos que o senhor participa, dentro da sua vivência como capoeirista, professor, preparador de educação física, qual a importância da capoeira para a formação sociocultural do Brasil? Eu estava, na realidade, o meu mestrado é em educação, né? Eu sou formado, sou licenciado em bacharelado em educação física e estou fazendo mestrado em educação. E a minha proposta de projeto é poder pensar as contribuições que a capoeira tem, os valores africanos, especificamente da cultura banto, do povo bakongo, que ainda é preservado nessa cultura e que pode ser uma prática educativa antirracista, na questão das educações das relações étnico-raciais e também no fortalecimento da implementação da Lei 10.639, 11.645. Bom, a capoeira ela tem esse poder assim, de ser muito abrangente, né? Então, para não também me perder no sentido de começar a devagar muito,
eu vou dizer que capoeira, para os mestres, é uma filosofia de vida. Os mestres nos ensinam dessa maneira. Quando eu falo os mestres, eu falo os mestres que já são mais velhos assim, do que eu. Eu tenho já uma idade, eu tenho 53 anos, mas sou mestre formado em 2019. Então, quanto mestria, reconhecimento de mestria, eu sou um bebê ainda, né? Então, quando eu falo dos mestres, eu não estou falando de mim. Estou falando dos mestres mais velhos, do meu mestre e dos mestres mais velhos, ainda que a gente chama que são os guardiões da capoeira. A gente é aprendiz de mestre. Então, estou aqui na escola aprendendo. Então, a capoeira é uma filosofia de vida. E é uma filosofia de vida estruturada, alicerçada na filosofia de matriz africana, especificamente do povo banto. Então, quando nós falarmos a contribuição social, educacional, física, psíquica, ou espiritual, não que nós a capoeira separamos, mas pensando, né, para algumas pessoas que entendem essa separação, ela é múltipla e é muito positiva em todos os aspectos. Então, é uma filosofia de vida que traz essa ancestralidade presente, que já é um dos valores atribuídos na capoeira. Mas o que eu posso, para a gente avançar no assunto, é poder pensar que ela é uma atividade coletiva, onde o ser tem o seu espaço acima do ter. Assim. Então, ela é uma atividade coletiva, onde a individualidade ela é colocada assim, presente, valorizada, as suas individualidades, e isso é muito bacana, viva a diversidade também nos grupos de capoeira, mas não o individualismo. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que ela tem, que pode ser trazida, pode ser apresentada para desde crianças na educação infantil, pensando no aspecto pedagógico dela, até as pessoas bem mais velhas, assim, e a gente percebe nos projetos bem bacanas, com pessoas de 60, 70 anos, que estão reaprendendo a viver e se relacionar com o mundo a partir da capoeira. E mestre, quando a gente fala de filosofias africanas, a gente fala que tudo se constrói no coletivo, né? É uma construção coletiva. Não existe o eu, existe o nós, né? A nossa coexistência com o próximo, a nossa coexistência com o universo, a forma como nós nos identificamos pertencentes a esse universo. E nós pensamos que filosofia, né? Produzir filosofia africana a gente produz no nosso cotidiano. A gente produz dentro de casa, ouvindo os nossos mais velhos. Quem pertence a uma modalidade, a uma espiritualidade africana, produz filosofia dentro do terreiro, produz dentro da escola de samba, na roda de samba. E, com certeza, a capoeira traz essa herança ancestral que também produz, né, filosofia. E daqui a pouco, o interessante seria pensarmos a forma de reconhecimento, né? Como nos reconhecer, na verdade, como corpos que produzem essa filosofia, né? Nos apropriarmos da nossa história, fazer com que a nossa história seja contada a partir das nossas verdades, não a partir das nossas cicatrizes. E pensando nisso, a minha pergunta para o senhor seria em relação à iniciação da capoeira, né? Se existe um ritual de iniciação, se esse ritual permite, né, abre uma janela para que essas pessoas estejam rompendo com as práticas coloniais. Como é que funciona isso, assim, para a pessoa que está chegando hoje nesse movimento de capoeira? Perfeito. A gente usa a palavra filosofia numa concepção de que ela é um jeito de viver, um estilo de viver, né? Porque dentro dessa lógica colonial há essas separações. Agora vamos falar de filosofia, agora vamos falar de religião, agora vamos falar disso. E na ideia da capoeira, a gente fala de tudo isso ao mesmo tempo. E na ideia por que eu digo na ideia da capoeira? Porque a capoeira tem essa matriz africana que também entende tudo ao mesmo tempo. Tanto que a capoeira ela não é uma luta, ou uma dança, ou uma brincadeira. Ela é sempre o E, sempre acréscimo do E. Então ela é filosofia de vida, ela é brincadeira também, ela é luta, ela é divertimento, ela é dança, ela é sagrada, ela é profana. Não existe essa contrariedade em relação a uma coisa ou outra. Então, às vezes a gente usa a palavra filosofia mesmo assim para tentar dizer que é mais uma forma de dizer para as pessoas desavisadas que os povos de matriz africana, eles também pensam o mundo, eles pensam o universo, eles fazem reflexões a respeito da vida. Porque às vezes a pessoa acha que filosofia é uma coisa grega, né? E não entende que os caras aprenderam a filosofia, né, em Kemet, aprenderam a filosofia junto com os povos africanos. Não existe nada europeu
construído por eles. É tudo plágio, que eles foram adaptados e depois forçaram a gente a acreditar isso a partir da violência, a partir de tudo isso. Assim. Então, a ideia do colonialismo é terrível. Assim. Tudo que a gente vive hoje é algo imposto para nós a partir de um centro, desse tal norte, que a gente usa até no dia a dia, vamos nortear, né? Mas, respondendo a ideia especificamente, quando tu fala, irmão, em um ritual, às vezes as pessoas confundem, não estou dizendo que nesse momento agora, muitas pessoas confundem capoeira com religião, por exemplo. Quando fala, tem um ritual disso, tem um ritual daquilo, tem, porque nós somos seres rituais. Tem rituais, tem. Mas é um ritual religioso? Não, não é. A capoeira era uma cultura popular, uma cultura de aprendizagem a partir da relação. Como é que se dá uma iniciação em qualquer aprendizagem? Se aproximando de alguém que tem o conhecimento. Que pode ser um professor, um mestre, uma trenela, um trenel, alguém que já está apto a poder compartilhar um pouco do que sabe. Isso é uma relação de aproximação. Tu vai se aproximando, tu vai confiando naquela pessoa que te ensina e aquela pessoa que está te ensinando também confiando em ti também. E aí passa pelo processo de ensino-aprendizagem ou de construção coletiva da aprendizagem, porque as duas pessoas vão aprendendo ao mesmo tempo. Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Isso é, os mestres, tinha um mestre que dizia, o mestre Bigodinho, morreu já, um senhor já de idade, ele dizia assim, meu filho, é o mestre que ensina? Ele gostaria, adorava fazer pegadinha, né? É o mestre que ensina? Eu disse, sim, né, mestre? Claro, é o mestre que ensina. Tá errado, meu filho, é o aluno que ensina o mestre. E ele falava isso, eu, muito ingênuo na época, muito imaturo, não entendia. Hoje eu começo a querer entender, não digo que entendo perfeitamente. Então, vamos falar aqui agora, trazendo assim na vida real. Assim. Por exemplo, tu está a fim de aprender capoeira, vocês estão a fim de aprender capoeira, vocês vão procurar um lugar, um grupo ou uma escola. Eu gosto muito da ideia de grupos, escolas e associações. Eu não gosto muito do centro de treinamento, que é uma transferência, né, das lutas que foram colocadas para centro de treinamento de capoeira. Porque me parece que aí tu não tem um mestre, tem um treinador. Assim. Aí parece que o treinador está mais focado no campo do físico, né, no campo de construir uma lógica de que tu tem que treinar para vencer, enquanto que a capoeira ela também tem a disputa, mas ela também tem um momento da colaboração que é importante. A gente precisa, né, falaste muito bem, os próprios histórias sagradas da criação, né, das várias culturas de matriz africanas, das diversas, né, que a gente sabe que são muitas, sempre trabalham que o mundo, o universo, ele é feito em colaboração. Nada é feito sozinho. Não tem essa ideia de que um Deus do nada chegou lá e fez isso só. Não, tudo é feito no campo da colaboração. Então, esse campo da colaboração, isso acontece também. Então, vocês vão estar chegando no lugar e vão começar a aprender. E esse mestre, essa mestra vai estar passando os ensinamentos desde o início, como uma criança que chega no lugar. Com o tempo, como é um processo de ensino de aprendizagem focado na tradição popular, é na convivência. Então, esse dia eu estava falando com meus alunos. O aluno que chega à tarde na aula e sai cedo, ele não consegue absorver os ensinamentos. Porque, às vezes, o ensinamento é chegar um pouco mais cedo e tomar um café com o mestre. Sim. Porque senão a gente entra naquela... Sim, exatamente. Senão a gente entra naquela lógica da academia. Eu entro, boto um fone de ouvido, faço meu treinamento na academia e vou embora. Não é a relação. Então chega um pouco mais cedo, toma um café com o mestre. No final fica ali guardando o instrumento, já aprende, porque é nesses momentos que se dá o aprendizado. Não é só no campo do corpo, né? Senão tu se transforma numa máquina de fazer movimentos, mas sem conteúdos. Assim. Então, o que eu sempre sugiro, procura uma escola, né? No sentido que tem a ideia de transmissão, de formação de capoeiristas. E aí vai trabalhar com todos, o que no Africanamente trabalha são 4 eixos assim, fundamentais. Saber jogar, executar os movimentos, saber tocar e saber o porquê que está tocando os instrumentos que fazem parte da que a gente chama da bateria da capoeira, que é o termo que os capoeiristas usam. Ou orquestra da capoeira, ou alguns mestres chamam de charanga. Mas saber tocar os instrumentos, saber cantar os cânticos. São cânticos apropriados para cada momento, para cada hora e para cada pessoa. Então, entender o que as músicas trazem, o que as músicas ensinam, o que elas preservam e o que elas orientam no sentido para a frente. Então, saber tocar, cantar, jogar e saber falar sobre capoeira. Sim. Conhecer a história. Não entrar no campo da subjetividade, que eu posso perguntar assim, o que é a capoeira? A pessoa fica,
a capoeira é minha filosofia de vida, por exemplo. Uma pessoa leiga eu não disse nada. É a filosofia de vida do Guto, que legal, mas ela não sabe. Mas de qual Então, filosofia, né? Exatamente, né? Ou a pessoa diz que capoeira para mim é liberdade, fica, sabe, aquelas divagações, que a gente pode ter essa subjetividade. Mas é importante que a gente possa ter uma teoria também, porque também é uma forma de desconstruir preconceitos, que acredito que nós capoeiristas só sabemos jogar as pernas para cima, tocar berimbau, aí tem aquelas comparações ridículas, que berimbau não é gaita, como se tocar gaita é mais difícil que tocar berimbau. Sim. Eu acho que o berimbau é mais difícil, né? Inclusive teve lá um cara da Bahia que falou a respeito disso. Então, tentando diminuir, né, a cultura. Porque essa é a ideia. A ideia sempre é descaracterizar as culturas de matriz africana, porque é uma forma, né? O epistemicídio, né, é uma forma, ou o etnocídio, é uma forma também de justificar o genocídio. Então, Sim. sempre que eu desconstruo isso, fica mais fácil acabar com os corpos pretos, né, de homens e mulheres. Assim. Então, o ritual de iniciação é chegando, velho. Chegando devagar, escutando mais do que falando. As pessoas brancas que estão escutando é saber que lá elas estão para aprender e não para ensinar, porque existe uma lógica colonial de que todas as pessoas brancas chegam para querer ensinar em qualquer lugar. Somente quando é uma cultura de matriz africana, então a pessoa já chega, o mestre está dando aula, já quer dar ideia. Mas mestre, não vai fazer alongamento? Mas mestre, não sei o quê? Mas mestre, não sei o quê? Aí quando eles vão numa aula de qualquer outra arte aí, oriental, outra coisa, fica tudo pianinho, ninguém fala nada. Mas quando às vezes é na capoeira, querem dar ideia. Porque eles estão introjetados esse colonialismo de que, como dizia Steve Biko, de que o branco sempre se acredita ser um eterno professor do preto, assim como o homem se acredita ser um eterno professor da mulher, né? Então, tem essas associações que estão aí. Então, é fundamental que chega devagar, escuta, aprende, e aí, gradativamente, e cada pessoa no seu tempo vai ter a sua caminhada, né, na construção do conhecimento. Eu não gosto muito da palavra evolução, mas vai galgando espaços até que possa se tornar um professor, um contramestre, um mestre. Só para fechar essa fala, eu comecei a jogar capoeira em 1988. Então, depois de 31 anos de aprendizagem, poderia ter feito várias graduações, mestrado, doutorados, que eu fui reconhecido como mestre em 2019. E de atividade contínua de capoeira, ensinando, dando aula. Quando eu já tenho, né, o grupo Africanamente, que é um grupo bacana, forte, aí só em 2019 que o meu mestre disse, agora tu já está aprendendo um pouquinho. É exigente. É perfeito, mestre, essa colocação e a necessidade, né, de que seja respeitado esse lugar de protagonismo, né, que é nossa, a cultura é nossa, né. Então, obviamente, é para todos, mas cada um no seu lugar, né? Tem que saber respeitar esse espaço aí. Porque senão a gente cai naquela velha necessidade que eles têm de ocultar os nossos saberes, né? De negar a nossa produção de conhecimento. Então é uma linha bem delicada aí que precisa ser observada, com certeza. Perfeito. E mestre Guto, por gentileza, dentro dessa fala da questão colonial, nessa história, a nossa negritude, a nossa africanidade, devido às questões coloniais, ela é tida através da prática, do exemplo e da oralidade. E dentro dessas questões, no campo da capoeira, a capoeira ela já foi marginalizada, já foi recriminada. Atualmente, ela é ou não é, dentro desse contexto colonial ao qual fomos inseridos, ela é ou não é considerada um esporte? Depende, sim. Olha, por exemplo, eu sou uma pessoa que tento viver essa ideia do acolhimento das possibilidades, né? Então eu não gosto de dizer que a capoeira é isso ou aquilo. Ela tem um viés esportivo? Tem. Eu entendo que ela tem. O Érico está lá na Argentina dando um alô aqui, em Buenos Aires, fazendo uma pesquisa, ela também trabalhando lá, e é da nossa escola. Eu entendo que a capoeira também tem um viés esportivo naquilo que a gente entende como esporte, no sentido da recreação, do lazer, um esporte que passa pelo corpo, está tentando ser transformada num desporto a partir de regras estabelecidas, enquanto que as regras da capoeira eram regras próprias, né? Regras que não eram regras de cima para baixo. Era a regra daquele momento. Cada roda tem uma regra, no sentido. Tem os fundamentos, né, que são básicos, que é, como diz, é fundamento.
Que tu vai chegar numa roda, vai ter berimbau, vai ter a figura de uma pessoa mais velha, que é o papel do mestre, vai ter as cantigas, entradas e saídas. Pronto. Mas existem rodas que o mestre diz, olha, nessa roda aqui nós vamos fazer um jogo mais no campo do colaborativo, vamos só desenvolver o nosso corpo, vamos fortalecer a musicalidade, então eu não quero nenhum tipo de jogo mais duro, de confronto aqui, eu quero a variação da capoeira. Então naquele momento a regra é essa. Outras regras, tu chega lá cheio de querer fazer um jogo de variação, um jogo mais colaborativo, e a ideia daquela roda é se testar. Então, respondendo à pergunta, eu entendo a capoeira também como um esporte, que ela pode ter essa conotação esportiva. Ela pode ter, eu não nego isso nela, porque se eu negar qualquer coisa na capoeira, desde que não fira ela, que eu não acredito que o esporte possa ferir ela de sobremaneira, porque não é uma adoção de uma técnica estrangeira, de alguma outra coisa que também não seja pelo campo do lúdico e do lazer. Então eu entendo que ela pode ser uma luta, ela pode ser um esporte. Desde o tempo da escravidão e muito antes, porque a capoeira, a gente não acabou falando sobre as origens, né? Para algumas pessoas ela é uma origem, foi feita no Brasil. Para outras pessoas, que é da onde eu também compartilho, ela é uma mistura de várias lutas africanas que já existiam, principalmente na região dos povos bantus, que é eminentemente os povos que formaram ela. E ela aqui no Brasil, ela vai se adequando, vai se transformando, vai se reconstruindo de uma outra maneira, onde ela pega a mescla dessas lutas, que eram lutas dançantes também. Porque eu vejo muitas pessoas falando, quando querem falar, por exemplo, mas os maiores guerreiros eram bailarinos e se remetem sempre a Esparta, não sei o que mais, Grécia. Mas os grandes guerreiros africanos também eram bailarinos, eram pessoas que dançavam, quando tinham os rituais, eram que mais se colocavam também. Então as danças, e as danças guerreiras, como nós chamamos, ela passa sempre de ter uma musicalidade, seja pelo tambor ou outros instrumentos presentes, e tem o campo daquela disputa que não sabe se é uma brincadeira ou o que é. E na região Banto, que a gente pega ali atualmente Camarões, Angola, República Democrática do Congo, Moçambique, tudo ali, haviam várias dessas lutas. Que isso foi estudado depois e tal. Tem gente que diz, mas eu fui no continente africano e não vi capoeira. Não viu igual como nós temos agora. Mas elas se associaram no Brasil e deu isso que nós chamamos de capoeira, que é um nome, eu acho que é do Tupi-Guarani, que quer dizer capoeiras, né? São 3 palavras, quer dizer mato cortado, mato ralo. Que era o local onde os negros de Angola faziam as suas atividades e os portugueses diziam, os negros estão na capoeira. E muitas vezes falavam, os negros estão fazendo as suas brincadeiras de Angola. Estão lá fazendo brincadeira, porque eles ficavam ali, com uma música, joga umas penas para cima, fazendo um movimento, e também era muito disfarçado também para não ser reprimido muito. Com o passar do tempo, e aí a capoeira, esse dia eu estava falando lá no Africanamente, e tem um rapaz que é novo, treinando lá, com a Bayomi. E ele disse assim, Guto, eu acho que nós temos que parar de falar sobre resistência e falar da insurgência. Aí eu fiquei pensando, assim, meditando. E aí agora, em alguns estudos, percebo que a capoeira, muito mais do que ser uma resistência, ela sim contra aquele sistema. Porque parece que quando tá no campo da resistência, tu tá só tipo, tu tem um muro, tá sendo atacado e aquele muro resiste. Mas não, velho. A capoeira, ela não só resistia, como ela propunha. E continua propondo, respondendo, né, tentando fazer um link com a pergunta, ela continua propondo hoje, porque nós continuamos sendo colonizados e temos reflexo da colonialidade. Ela continua propondo formas de viver diferenciadas do que aquilo que está sendo imposto para nós. Então ela não só resiste, como ela apresenta. Ela diz, né, existe essa possibilidade de viver de forma colaborativa, a educação não precisa ser passada daquela forma linear, daquela maneira. Existe uma coisa que a gente chama de pluricentrismo, o centro da capoeira, a questão da senioridade, o mais velho, eu acredito, e aí uma coisa, por que o esporte, se a capoeira for só tratada como esporte, ela vai ser problema, se ela for só tratada como isso. Porque o esporte, ele remete à performance. Perfeito? Performance. Tem que performar no esporte. Senão não dá. As pessoas vão ficando mais velhas, que aí o esporte ele começa a ser uma reprodução de um sistema capitalista. Enquanto tu consegue produzir, tu tem valor. Se tu não consegue produzir, não tem mais.
E a capoeira, ela continua insurgindo, dizendo, os mais velhos têm valor. Porque é isso que eu falei, Cabeça né? branca Pô, é tem coroa, né, 52 mestre? anos. Oi? Cabeça branca é coroa, né? Cabeça branca é coroa, exatamente. E aí, por exemplo, quando nós fizemos eventos, a gente sempre procura trazer um mestre mais velho. O meu mestre tem 63 anos. Tá lá, na jovialidade, treinando todo dia. Mas ele, o mestre dele já faleceu. Mas ele sempre tem um mais velho com ele, porque ele entende que o mais velho é o elo de ligação com a ancestralidade. Porque é isso, é o mais velho que está mais próximo do ancestral. E quanto mais jovem, mais longe. Então, o jovem tem valor? Claro que tem, mas o mais velho ele tem a sabedoria, o respeito à senioridade, ela faz parte da nossa trajetória. Então, eu digo que a capoeira, não só ela, né, mas todas as culturas de matriz africana, culturas tradicionais, tem ainda as que não foram transformadas num produto, né, de consumo, não foram esvaziadas esses valores para ser mais vendáveis, elas ainda têm um elemento do mais velho como alguém que merece respeito, reverência e cuidado, né? Ainda tem, mas aí nesse caso nós estamos na resistência, porque todo dia a gente sofre tipo um ataque de, quem sabe, há pouco tempo tem um movimento de capoeira sem mestre, capoeira sem mestre, agora sempre tem um ataque tipo para ser capoeira ser mais vendável, agora é a capoeira nas Olimpíadas. Eu não sou contra, eu não creio que a capoeira na Olimpíada vai causar grandes problemas no mundo da capoeira. Tem gente que é veemente contra. Mas, talvez se a gente não tiver um cuidado, se a juventude não entender os fundamentos, se não tiver mestres que passem os fundamentos também, possa se perder esse valor, que é um valor ancestral, assim, valor de humanidade, né? Perfeito. E quando o senhor traz essa questão de ser o esporte ou não ser, e realmente o risco é se aproximar muito dessa prática capitalista, né? Que aí alguns valores, ao passar do tempo, vão deixando de lado, e são valores que estão no nosso cotidiano, fazem parte das filosofias africanas, assim como o senhor trouxe a senioridade, o fato de respeito, de escuta aos mais velhos. Então existe essa... Na sua fala, a gente nota que fica muito enegrecida essa necessidade de manter esses valores, né? E quando o senhor fala também da resistência, eu acho que a gente fala aí de a gente vive, né, um racismo que condena a origem, né? E a origem da capoeira, com certeza, ela está sempre sendo questionada. Embora, em algum momento, esse povo também consuma essa cultura, né? Porque o espetáculo é lindo, todo mundo assiste, todo mundo quer participar e quer estar presente ali, né? Então chega a ser meio perverso, né? Eu falo da capoeira, eu coloco naquele lugar do coisa de preto, né? Aquele racismo que está condenando a nossa origem, mas eu também consumo essa cultura de alguma forma, né? A gente vive isso, né? E eu acho que isso também está presente na música, né? Em outras formas de cultura também, no funk, no rap, no samba. Esse racismo ele sempre chega na frente, mesmo antes de conhecer a prática, né, os fundamentos, a filosofia que está inserida ali naquele contexto todo, né, naquele contexto cultural. Eu gostaria que o senhor nos dissesse assim, em relação ao preconceito, à discriminação, a capoeira hoje ainda é marginalizada? Ainda existe esse olhar para essa prática cultural? O senhor acha que isso a gente já conseguiu evoluir ou ainda existe esse preconceito? Bom, se eu dissesse que não existe, é a mesma coisa dizer que não existe o preconceito no Brasil, né? Porque o que eu posso dizer é que diminuiu em relação, se for pegar o histórico da capoeira, de ser proibida não, de ser, bom, vamos pegar o histórico. A primeira lei após a abolição da escravatura, quando tem o Código Penal, é a Lei dos Vadios e Capoeira. A primeira lei, né? Ela é artigo 402, que eu me lembro, de 1890. Então, 1888, a abolição da escravatura, novembro de 1889, né? Entra a República, e eu acho que em abril já de 1890 já vem o Código Penal e já institui a Lei dos Vadios e Capoeiras, que era uma forma de inibir, por exemplo, toda aquela massa de pessoas que foram jogadas ao léu no dia 14 de maio,
que procurariam nos centros urbanos talvez uma forma de sobrevivência, então é uma forma de criminalizar essa presença. Então já começa aí, já desde esse período, o encarceramento do povo preto. Então é uma política de encarceramento, não é algo que às vezes a pessoa confunde, mas o preto ele é mais aprisionado porque ele comete mais delitos. Não, o processo já é antigo, a gente tem que conhecer a história, e essa história foi conhecida a partir da capoeira. Isso é uma coisa que a capoeira traz pra gente também. Quando a gente começa a jogar a capoeira, a gente não quer só aprender a fazer um movimento, quer entender essa luta de libertação, luta de resistência. E aí tu começa a ver todo o processo que a capoeira passou, e tu entender a história da capoeira, entender a história do povo preto no Brasil. E é isso, aí tu começa a perceber várias coisas. Então, ela é proibida. Depois, em 1930, ela sai do Código Penal, porque ela deixa de ser citada como penalidade, como crime, mas ela é perseguida. Então, na década de 30, a gente sabe as histórias das perseguições aos candomblés, aos capoeiristas e ao samba, né? Tem várias, inclusive tem música do Zeca Pagodinho falando sobre isso, né? do delegado Chico Palha, né? Então tem várias histórias, as músicas contam essas histórias para nós. Na década de 30 ela é perseguida. Daí, ao mesmo tempo, nos anos 40, eles tentam transformar ela no que chama de uma ideia de uma luta nacional. E aí, irmãos e irmãs, há uma confusão, porque ao mesmo tempo que ela é perseguida, existe um movimento de transformar ela como ginástica nacional. Mas uma ginástica nacional reproduzida por pessoas brancas. Então, o que a gente percebe que o racismo estrutural, respondendo, a capoeira sofre preconceito, sofre ainda. Não tanto quanto antes. Mas ela sofre preconceito de origem. Muitas vezes as pessoas querem a capoeira, mas não querem os responsáveis pela manutenção dela, que é o povo preto. Então, a capoeira tá legal, mas eu não quero o povo preto, né? Tipo, eu quero curtir reggae, mas eu não quero uma festa muito de pessoas pretas, entendeu? Então, tem isso. E quando eu falo eles e elas, eu falo de uma estrutura. Porque eu tenho vários amigos, agora me senti agora que as pessoas dizem, eu não sou racista, que eu tenho amigo branco. Mas eu tenho vários, tem isso. Eu tenho vários irmãos e irmãs de caminhada que fortalecem, que ajudam a pensar isso. Mas essas pessoas entendem também que existe uma estrutura. Né? E quando a gente fala de um sistema, a gente fala de um sistema que ele é branco, jovem, hétero, né? É homem. Elitista. Né? Rico, de preferência europeu, assim, ou estadunidense. Assim. Quando a gente fala desse sistema, isso é o que está, digamos assim, é o símbolo de sucesso. O louro de olho verde, então, ele está estabelecido como tal. Assim. Naquela caminhada dos privilégios, essa é a pessoa que vai sair correndo, né? Não tem nada que vai parar ela no caminho. Ela não é gay, ela não é preta, ela não é pobre, ela não sei o que, não é latino-americana, não é africana. Então, na caminhada dos privilégios, ela vai. E esse perfil que a gente fala é esse perfil que quer usufruir de todas as coisas, mas não quer as pessoas responsáveis por ela. Porque é uma forma também de se apropriar, que é a forma do colonialismo, que continua sendo uma forma de colonização. Então, o que a gente percebe também? Que o racismo estrutural, ele faz que o povo preto, agora no achômetro não, as experiências do que eu vivi, mas o que eu vivi é muito perto do todo. Então, estou falando do que eu vi. Meu ponto de vista, do que eu vi, já escutei. Mas a pessoa já tem o sofrimento de ser uma pessoa preta no Brasil, que é um país racista. Aí tu se torna preto e tu vai ser capoeirista, parece que tu vai somando, como diz o MV Bill, somando pontos de negritude. Então, tu é pessoa preta e joga capoeira. Aí tu é do axé, gosta de ir no samba. Aí tu já começa a potencializar a tua presença preta. Por exemplo, eu agora não tô de dread, eu usei dread há muitos anos. Mas eu tenho a pele um pouco mais clara também. Então daqui a pouco, meu cabelo tá baixinho, eu deixo o cabelo baixinho, já deixo a pele, já não pego muito sol, começo a andar só com branco e já começo a falar, porque os negros, né? Para aqueles negros lá. E fica nessa confusão. E aí já começo a fazer cultura que não seja de matriz africana, que é uma forma de me distanciar. Mas não é uma forma de eu negar porque eu não quero ser preto, porque eu não quero sofrer muitas vezes. Estou dando um exemplo, não é que eu faço, quem está chegando agora, eu gosto de fazer isso, não. Mas muitas pessoas fazem isso, a gente tem que entender esse processo das pessoas. Porque a gente sabe o quanto dói chegar num lugar, as relações interraciais, né, por exemplo. Quantas vezes eu já vi algumas pessoas falando, eu vou
arrumar um companheiro branco, uma companheira branca, para meus filhos não sofrer tanto o que eu sofri. Não é projeção, porque tem uma rapaziada agora também que está descobrindo o preto na universidade, já quer ser mais preto do que a negritude toda. Assim. Aí tu vê alguém num relacionamento racial já quer apontar palmiteiro isso, palmiteiro aquilo, como se a pessoa estivesse se projetando nela. Às vezes não é, cara. Às vezes é só tentando evitar o sofrimento. Não é negando. E por isso que a gente fala que o racismo brasileiro é um dos mais complicados que tem. Então eu termino dizendo o seguinte. A capoeira, na minha experiência, muitas vezes ela é mais aceita em alguns espaços de classe média atualmente. Ela está sendo muito praticada na Europa. Na Europa está crescente na Europa, em países também, nos Estados Unidos também já teve maior, agora está um pouco menor, mas é muito forte. Está se expandindo também na Ásia, e ao mesmo tempo que no Brasil ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir o número de participantes. Então isso é uma coisa que nos preocupa, né? Eu também, enquanto membro do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira, perceber por que no Brasil a capoeira começa a diminuir e se expande em outros países. A capoeira está em mais de 115 países hoje no mundo. Né? Tu pensar num país tem, sabe? Tá lá, tem campeonatos de capoeira no Azerbaijão. Tem lá campeonatos lá e tudo, e os caras dão. Em Dubai teve um encontro forte também lá, as pessoas investindo. Mas aqui no Brasil, que vem aquela síndrome de vira-lata, a gente começa também a negar, né? Então, ao mesmo tempo que tudo que se entende como cultura brasileira, para quem já foi para fora do país, sabe que quando se fala cultura brasileira, sempre é cultura negra. Ninguém diz assim, tu é do Brasil, a festa da uva de Bento Gonçalves, ninguém lembra disso. Eu lembro do carnaval, do samba, da capoeira, né, tudo né, eu já vi falar que tem lá, tem o Bumba Meu Boi, as pessoas nem procuram essas pesquisas, aí tu vai ver tudo, né, o que a gente entende como coração do Brasil é a cultura de matriz africana, no campo da cultura, e no campo da cultura, que é mais importante do que cultura como o entretenimento, como lazer, a cultura como formação humana, né? Formação humana, formação de caráter, formação de povo, formação de identidade. Porque às vezes a gente entende, né? Porque fica muitas pessoas achando que a contribuição dos africanos no Brasil é que deixaram a religião, deixaram a música como se fosse algo menor e no campo do intelecto ficaria as contribuições europeias, né? Não, nada Sim. disso. Forma de pensar, forma de entender o mundo é africano no Brasil. Da própria língua, que nós temos o português brasileiro, que é diferente do português de Portugal também, porque tem várias palavras e a gente sabe que como é que a gente expressa o mundo? Através das palavras, né? Então, dei uma volta muito grande, mas eu entendo que a capoeira ainda sofre preconceitos. Mas talvez, irmão, para poder terminar, hoje começou um problema maior, assim, que já tínhamos, que não era tanto, e alguém colocou ali que a capoeira gospel. Assim. A capoeira às vezes já está mais cheia de pessoas, a gente chama assim, a maré encheu e a maré vazou. Às vezes a maré enche, todo mundo quer jogar capoeira, às vezes diminui, tem as ondas, é cíclico. Mas a capoeira sempre tem presente na escola. Assim. Agora, em virtude desse aumento de neopentecostais nas comunidades e também assumindo postos de diretoria na escola, muitas escolas não querem, por exemplo, projetos de capoeira porque contradiz as suas filosofias religiosas. Assim. E muitas pessoas também de comunidade carente, no geral, assim, comunidade, tudo que falar dá para questionar, comunidade carente, periférica e tal, mas em algumas comunidades que a gente vai dar aula, a criança adora capoeira, mas chega em casa, aconteceu comigo, chega em casa, mãe, tem um professor de capoeira na escola. Outro dia, a criança chega e diz, eu não vou poder fazer a capoeira porque o pastor não deixa, porque tem um atabaque. Então, isso a gente tem esses enfrentamentos. Muito, muito. E capoeira gospel, eu não entendo capoeira. Eu falei que eu entendo várias coisas sobre a capoeira, pode ser, mas a capoeira gospel ela não pode ser. Isso não. O senhor falou e eu fiquei pensando, será que eu ouvi certo? Foi gospel que ele falou? Essa aí para mim é novidade também. A capoeira... Não, alguém colocou aqui alguém colocou ali na mensagem, né? Capoeira gospel a realidade, era mais uma apropriação, né, de algumas igrejas, como eles fizeram lá o samba gospel, tem de tudo, sertanejo gospel, tem a capoeira gospel.
Tem o acarajé de Jesus, né? O bolinho de Jesus lá, o acarajé. Essa mesma ideia. Então, matou a charada. Essa mesma violência. E aí, assim como o acarajé de Jesus, o próprio IPHAN atua fortemente, porque o acarajé ele é tombado como um patrimônio cultural e material brasileiro, certo? Assim como a capoeira 2008. Então, o IPHAN já conseguiu atuar, por exemplo, em algumas cidades, porque tudo depende do interesse também do município e do estado, que né, a estrutura federal não determina totalmente. Então, em algumas cidades já conseguiu proibir que as pessoas falem que o acarajé é o bolinho de Jesus. Sim. E que aquelas mulheres se vistam de baiana para vender o acarajé, porque o acarajé não é só o feijão, o dendê e os recheios, não. Tem todo um preparo que é ancestral, que estabelece um jeito de fazer, que é isso que determina que aquilo é um patrimônio, inclusive a vestimenta, que é a vestimenta de baiana. Então não dá para as mulheres, para a mina chegar com uma roupa de crente e vender a bolinho de Jesus. Não pode. Isso aí é uma das poucas coisas que o IPHAN conseguiu fazer. É uma afronta para a nossa cultura. Pessoal, assim, já está quase encerrando a nossa live. Faltam 15 minutos para o encerramento. Infelizmente, né? Temos que cumprir o horário de 1 hora, devido às questões do Instagram, para podermos salvarmos a live. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Mestre Guto, fique à vontade. Coloque aí no chat. Enquanto isso, mestre, o pessoal vai vendo algumas perguntas. Queria ele fazer uma pergunta mais didática, pedagógica, no quesito educação. Enquanto prática coletiva, plural, de não ter a disputa do individualismo, de quem vai vencer, quem vai ser medalhista, quem vai ser o primeiro, o segundo ou terceiro lugar. A prática da capoeira, desde séries iniciais, Fundamental 2, Fundamental 1, até, vamos supor, todo o ensino médio, não seria uma das formas de se trabalhar a questão mental, corpórea e social dos nossos educandos? Não seria uma prática menos individualista e mais plural, mais coletiva? É baseado dentro da nossa filosofia, mas, infelizmente, o ensino tradicional no Brasil, ele é de matriz europeia, ele é muito individualista, ele é muito competitivo e não se tem práticas esportivas além do futebol, do vôlei, uma corda. A capoeira não é trabalhada, desenvolvida fora de um projeto de turno inverso das escolas. O que a senhora acha dessa falha educacional que nós temos? Inclusive, a capoeira faz parte do currículo, né? Currículo educacional aqui do Rio Grande do Sul e da Base Nacional Comum Curricular. Ela faz parte ali. Ela tem um espaço também que foi potencializado, já tinha no campo da educação física e também foi potencializado pela Lei 10.639. Então, no papel, ela está lá, como a própria Lei 10.639. Na prática, muitas vezes dizem que não tem pessoas preparadas para fazer o ensinamento. Por exemplo, em 1990, alguém pode até me ajudar, 90 e poucos, nós tivemos os capoeiristas e várias outras áreas da ciência do movimento humano tiveram um problema bem grande com o CREF, Conselho Federal de Educação Física, que queria proibir qualquer pessoa de dar aula de alguma coisa de atividade física se não fosse filiados ao CONFEF e CREF. E aí eu peguei até um ranço na época, achava que todo professor de educação física estava nesse embalo. Aí quando eu acabo depois entrando na URGS e fazendo educação física, eu percebo que não. E percebo também o grande movimento dos professores em querer informar, os professores da universidade, informar pessoas na licenciatura que possam trabalhar a educação física de uma forma mais ampliada, que pudessem trazer a capoeira, pudessem trazer a dança, as lutas dos povos originários também, porque isso, inclusive, faz parte, né, do currículo, dos conteúdos, tanto de ensino médio como ensino fundamental. Respondendo a pergunta, sim, a capoeira tem todos os elementos. Além de trabalhar com essas questões de forma integral, corpo, mente e espírito, trabalhar sentido de coletividade, no ensino médio, onde os adolescentes já estão ali num processo de protagonismo, de construção das suas identidades,
A capoeira é um instrumento fortíssimo e também de refletir sobre a nossa diversidade cultural brasileira e poder trazer outras contribuições também para a luta antirracista, porque tem muita gente que é racista no sentido da ignorância mesmo, nasceu sendo, aprendeu a ser e vai reproduzindo coisas que estão ali, internalizadas, assim como a gente reproduz o colonialismo, porque a gente, talvez, a gente, não digo nós, mas muitas pessoas entendem o mundo só dessa maneira que viu o mundo, não conseguem ver outras maneiras. Então, o papel de um professor, de uma professora, nesse momento na sala de aula, ele é fundamental. A capoeira, eu fiz meu estágio na escola Padre Rambo, aqui na Bento Gonçalves. Na Bento Gonçalves, ali. Escola Padre... Ensino médio, uma turma muito legal. Assim. Eu falei da Rainha Nzinga, porque quando eu falo de ginga, né, a palavra ginga vem de Nzinga. Né? A Rainha Nzinga, né, foi uma grande governante, né, de Matamba, em Angola. Ela usava várias estratégias que hoje a gente entende como a estratégia da ginga, né, por exemplo. Poucas vezes ela bateu de frente contra o opressor português. E algumas vezes ela até se associou, tipo, se convertendo ao cristianismo para garantir outras questões. Então, as estratégias dela era a resistência passiva. Não, era ativa, mas não ativa do enfrentamento. Então, ela usava estratégia. Se vocês analisarem uma luta, por exemplo, de Muay Thai e uma luta de capoeira, ali nós conseguimos perceber, e eu não estou aqui dimensionando qual é a melhor ou a pior. Então, se tiver algum amigo aqui que é do Muay Thai, algum amigo do Muay Thai, é só estou fazendo aquilo que eu enxergo. Existem formas de visão do mundo e de compreensão de relacionamento do mundo expressas ali. Enquanto, por exemplo, a capoeira, a pessoa dá um golpe giratório, dá um AU, faz uma acrobacia, escuta a música, existe um enfrentamento direto, mas não é totalmente direto. É diferente de uma luta de boxe que fica um dando soco, defendendo, soco, defendendo. Existe toda uma preocupação e uma construção de algo maior naquele momento. Que a gente chama que é a estratégia de tentar seduzir o inimigo até que o inimigo, entre aspas, forneça algum momento onde ele não esteja guardado, onde algum momento de fragilidade para que eu possa entrar e dar uma rasteira, para entrar e dar um golpe. Então, ela não tem um enfrentamento direto. Por isso que a gente fala que a capoeira também, ela não trabalha com a relação de força, é jeito. Ela é jeito de jogar, né? Então, a Rainha Nzinga, quando eu falei da ginga na capoeira, eu contei a história da Rainha Nzinga. E quando eu falo da Rainha Nzinga, eu falo de mulher negra empoderada. E a gente sabe que na escola Padre Rambo ali, tem uma meninada preta grande, assim, que pega toda a linha da Bento de Gonçalves, que vai até um pedaço, de quase ver a mão, assim, né? Então pega ali São José, Morro da Cruz, Papapá, Tuca, estudo naquela escola. E um monte de meninas pretas que estão numa busca de uma identidade. Então, tu pode trabalhar com isso com a capoeira. E além dos aspectos mesmo, físico, coordenação motora, noção de tempo, de espaço, flexibilidade com a própria capoeira, a musicalidade, pegar e botar dois rapazes a gingar de mão dada, por exemplo. Porque é uma aprendizagem, é uma dinâmica, a gente sempre aprender a gingar. Agora pega a mão do colega. E aí já tem, né, vários conflitos. Pô, professor, vou estar pegando a mão desse cara? Não sei o quê. E aí a gente conversa. E aí, se o professor está preparado, ele vai conversar em relação a isso. A capoeira propõe várias coisas. E quando a Lei 10.609 foi aprovada, foi que não foi aprovada só porque o presidente Lula foi um presidente legal, que ele foi legal, foi a primeira lei do presidente, né, Lula, mas ela era uma demanda do movimento social negro, que estava ali represada desde a Constituição de 88, tentando colocar ali, né, movimento social mesmo ali, sociedade civil. E quando ela entra, começa várias reflexões a respeito do que é a cultura. O que é a cultura negra? O que unifica essa diversidade de 54 países africanos? Claro que não foram 54 países que vieram pessoas para cá. Nós temos 3 matrizes mais fortes, né? A matriz Yorubá, a matriz do Banto, né? Os Yorubás Nagô Banto, e um pouco do povo Jeje também, que foi mais lá para o Maranhão, lá para cima. Assim. Mas os Bantos, Rio de Janeiro para baixo, é praticamente cultura Banto, é tudo assim. E o Banto, por ter sido os primeiros a ser trazido para cá, ele já se tornou quase que brasileiro. Então, as palavras bantu, bunda, mochila, cacunda, mocotó, essas coisas tudo já se tornou tipo palavra brasileira, assim, né? Então, ela tá ali.
essas culturas têm em comum os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Você já deve ter conversado sobre isso, com certeza. Esses valores civilizatórios brasileiros, todos estão na capoeira. Eu vou falar de alguns. Musicalidade é um valor que os povos africanos dão. Ensinam através de música. Quando morre, cantam, tocam. Quando nasce, tocam, cantam. Precisa de alguma coisa, a música está presente. A senioridade, o papel do mais velho. Mesmo as sociedades que eram matrilineares, as mulheres mais velhas tinham mais direito do que as mulheres mais jovens. Então tinha a matrilinearidade, então a questão da senioridade, a corporidade. Diferentemente numa cultura que dizia que o corpo é a morada do pecado, nós temos um orixá chamado Obará, que é Obá, o rei, Ará é o corpo, o dono do corpo, e muitas vezes ele é considerado, secretizado como o diabo, porque dentro de uma lógica deles que o corpo é a morada do pecado, tem que mortificar o corpo, tem não sei o que mais. Não, nós valorizamos o nosso corpo, a gente se expressa pelo corpo, a corporidade. O comunitarismo, relações comunitárias, cooperativismo, complementariedade, o axé, né, que é acreditar que todas as coisas e as pessoas têm um poder que é importante, que esse poder associado vai dar um poder do coletivo. Todos os valores civilizatórios de matriz africana, os valores filosóficos, valores éticos, os valores africanos, estão presentes na capoeira. Todos estão presentes na capoeira. Capoeira, eu sou angoleiro, né, que é um outro estilo de capoeira, que é a capoeira que preserva talvez mais isso que vocês colocaram como título dessa live. A cultura e a resistência. Vocês não vão ver um angoleiro participando de campeonato de capoeira, porque a maioria dos angoleiros não reconhece essa questão do esporte competitivo. A gente conhece a capoeira como uma expressão minha de vida, de cultura, que é muito mais. Se eu for participar de um campeonato, ou disso, aquilo, outro, vocês não vão perceber. Vocês não vão ver nenhum angoleiro defendendo a capoeira nas Olimpíadas. Ou uma capoeira sem mestre, uma capoeira, um centro de treinamento de capoeira. Vocês não vê nenhum grupo de capoeira Angola dizendo que é sem treinamento. Que agora eu tenho treinador, eu não tenho mais mestre. Então, os grupos de capoeira Angola, eles preservam mais esses fundamentos que estão mais vinculados à cultura, à tradição. E quando a gente fala cultura, é o conjunto. Outros grupos dão mais enfoque na luta, tal. Mas a capoeira Angola é que a gente entende como ainda a resistência e um processo capitalista, globalizante, que quer esvaziar, né? Por exemplo, concluindo, assim, inclusive dentro dessa própria live, assim, os mestres de capoeira, às vezes eu chego lá no Africanamente, hoje o treino eu vou falar sobre tal coisa. Por exemplo, segunda-feira que vem, se o mestre do meu mestre estivesse vivo, ele estaria fazendo aniversário. Nós vamos fazer uma roda em homenagem a ele, né, em memória a ele. Porque na cultura de matriz africana da capoeira, só morre quem é esquecido. Só morre quem é esquecido. Enquanto te for lembrar, essa pessoa está viva. Então é papel nosso estar sempre relembrando e contando as histórias. A semana toda, de segunda até segunda-feira que vem, todo dia tem uma atividade relacionada ao mestre Paulo dos Anjos. E se o aluno que chegou lá, louco de vontade de treinar, e chega lá e vai ter um bate-papo com o mestre Paulo dos Anjos, velho, se tu não quer isso, vai ter academia que vai dar te dando jogar a perna para cima o tempo todo e não parar para pensar. Mas agora aqui a gente é uma escola de capoeira, de formação de capoeirista. E se tiver que parar e só conversar, que é importante, isso vai acontecer. Então, a gente procura minimamente ser autossustentável para não ficar dependendo também de uma estrutura financeira, para não se tornar empregado dos alunos. O mestre fala muito isso, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar refém da mensalidade, porque aí quem manda, quem determina o que vai ser é quem paga. Já essa lógica, estou pagando e quero nota, não, velho. Está pagando uma contribuição. A capoeira, nós temos um preço da mensalidade, mas o valor dela é muito maior do que a mensalidade que a pessoa paga, velho. Isso, não tem preço. Você está ajudando o negócio aqui. Então, é assim que o Africanamente funciona. Né? Assim que o meu mestre me ensina, Perfeito. é assim que a gente leva. Mestre Guto, estou hipnotizada com a sua fala. Muito obrigada por tamanha sabedoria e transmissão de conhecimento ancestral. Gratidão, assim, imensa. Juninho? Eu que agradeço. Nós temos tempo ainda, Tati? Temos que finalizar? Temos 1 minutinho, 2. Temos que finalizar. 1 minutinho, então a minha fala é de gratidão, mestre.
perfeito. Eu acho que cada vez mais nós temos que ocupar todos os espaços possíveis, construir esse letramento racial. Enquanto o Cheturá, que é o nosso coletivo, nós estamos aí na luta para cada vez mais aprender. E o senhor foi uma aula, assim, muito valiosa. Aliás, nem tem valor, só gratidão. Gratidão pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, por tudo. Foi um encontro ancestral, com certeza. Foi um reencontro ancestral. Mestre Guto, nós ficamos muito gratos assim, com a sua disponibilidade. No primeiro momento que lhe convidamos, o senhor já aceitou de pronto e imediato. Já estávamos há tempo namorando essa proposta de fazer uma live com o senhor, visitar o seu grupo, fazer uma proposta de interação entre nós e o Africanamente, porque é uma das formas de revivermos a nossa ancestralidade no coletivo, no plural, com as nossas verdades. Gratidão. Muita gratidão, mestre. O senhor é maravilhoso. Eu que agradeço você pela oportunidade e vou deixar um pedido aqui. O meu mestre está fazendo um movimento bem grande agora lá na Bahia. O Instagram dele é a Cana Capenangola, mas o nome do meu mestre é Mestre René. E ele está falando, porque assim, a gente percebe cada vez mais que as pessoas pretas não estão participando também das suas culturas, né, de origens. Então, os terreiros têm cada vez menos pretos e nos grupos de capoeira também tem cada vez menos pessoas pretas. E aí o mestre ele começou a fazer um movimento assim. A única maneira de a gente modificar essa realidade é se apropriar do nosso lugar, ocupar o nosso lugar na trincheira, que ele fala. Então eu deixo, né, essa live vai ficar salva, deixo um recado para quem puder, procure um grupo de capoeira. Essa semana mesmo um aluno meu branco ontem falou para mim, Guto, eu tenho um amigo lá que era preto, na universidade, ele gostou da capoeira, mas quando ele viu as fotos do Africanamente, ele viu um monte de maioria das pessoas brancas, e ele ficou constrangido de vir. O que eu falo para ele? Eu digo, velho, diz para ele vir aqui conversar, diz para ele vir ajudar a mudar essa realidade. A capoeira tem espaço para todo mundo, né? O nosso movimento é que tenha mais pessoas pretas também. Mas, e para as pessoas pretas não precisa os brancos saírem, porque, né, a capoeira a gente chama que é uma grande mãe, não precisa saírem os brancos, não precisa tirar os brancos. Mas é importante que as pessoas pretas venham, para fazer mais sentido também isso do que a gente fala. Então, quem estiver escutando aqui, procura um grupo de capoeira próximo à sua casa. Se não gosta da capoeira, procura um jongo, um maracatu. Vai ali, no primeiro momento, porque eles nos ensinaram a gente não gostar das nossas coisas. Eles ensinaram a nos negar, não gostar da gente e nem das nossas coisas. Então, insiste um pouquinho, sabe? Vai ter um desconforto, eu não sei mexer o corpo, eu não sei gingar. E aí o cérebro vai tentar justificar para nós não ir mais. Mas vamos, faça uma força, que vai ser importante, porque cada um que for, já começa também, já dá uma outra cara, da outra pessoa que estava precisando, aquela irmã tá lá, eu vou lá também. Porque senão daqui a pouco, né, como eu disse, o Africanamente às vezes só tem um nome de África, porque dentro de um conjunto, a maioria das pessoas são brancas conscientes, que estão lá na atividade, mas e tentando trazer as pessoas pretas a passarem junto conosco também. Mas a gente não está conseguindo ter bons resultados. Eu tenho que descobrir um meio melhor. Mas, de qualquer maneira, chega lá, velho. Aparece. É na Cristóvão, pertinho do Shopping Total ali. Perfeito. Bora fortalecer. Vamos fortalecer e enegrecer. Depois eu pego com o senhor o endereço certinho e a gente divulga também. Pessoal, infelizmente, vamos ter que encerrar a nossa live agora para podermos salvar. Quem chegou agora, não conseguiu assistir tudo, pode procurar no nosso Instagram. Vai ficar compartilhada também com o perfil do Mestre Guto. Agradecemos imensamente essa noite, a nossa ancestralidade. Muita axé a todos nós. Boa noite, mestre. Boa noite. Gratidão. Boa noite, pessoal. Gratidão. Tchau.